Uma boa noite a cada um de vocês que estará visualizando este vídeo e com certeza assistindo esta pérola da graça de Deus que eu vou lhes trazer com o tema O que quer dizer Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos mostrar o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, quis dizer: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a visão dos religiosos acerca deste versículo, que é muito citado, é muito dito pelas pessoas que frequentam uma instituição religiosa, principalmente evangélica. Deus mudou? Desculpa aí. Ou ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e eternamente? O autor da Epístola aos Hebreus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, na verdade, ele está dizendo que ele é único, que ele é soberano, que não há outro Deus além dele. Ao expressar isto, na verdade, o autor quis dizer que Deus é soberano, que Deus é único, que não existe um outro Deus além dele, que não há nenhum inimigo que se possa levantar contra ele, ele não tem nenhum adversário. Ninguém pode se opor a Deus. Ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Jó 42, 12. Por isso que ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, todo-poderoso, que tudo ele pode. A religião traz esse texto para depois da cruz, com o intuito de influenciar os filhos de Deus a torná-los escravos desse sistema religioso. As pessoas não conseguem perceber isso, que os fardos estão sobre seus ombros, que há jugo sobre elas, que há um interesse, uma conveniência muito grande por esses homens que se dizem vocacionados, chamados, que se dizem líderes religiosos, escolhidos e separados por Deus. Eles os chamam, os filhos de Deus, de ovelhas, de servo, quando na verdade não somos servos e não somos ovelhas. Eles não são e nunca foram os nossos pastores. Nós não temos homens simples, mortais, com uma suposta autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Porque Deus é o nosso Pai. Está escrito, Ele é Pai dos Espíritos. É Ele que é o nosso Pai. Ele não nos vê na carne. Ele não nos vê como a religião nos vê. A religião diz que eu sou isso aqui. Ela me julga pelos meus atos, pelo meu comportamento, por aquilo que dizem que eu sou. É assim que a religião faz. Paulo diz que são preceitos dos homens. Acorda! Desperta, tu que dentre os mortos está dormindo, morte espiritual. Se submeta tão somente a Deus. Deixe de ser carnal. A verdade, ela liberta. A sã doutrina
Uma palavra dessa, palavra sólida, liberta. Mas as pessoas querem viverem subjugadas por esses líderes religiosos. Daí que essas pessoas andam com consciências pesadas, com sentimentos de culpa, buscando ou querendo o que fazer ou o que deixar de fazer. Isso são atitudes de pessoas carnais, que andam nas práticas das obras da carne e nas concupiscências da carne. Elas não são espirituais. O mundo dos espirituais é o mundo de Deus. O mundo dos carnais, o mundo dos homens, com seus achismos, com seus preceitos, com seus rudimentos. Era assim que o povo judeu vivia, debaixo da lei, com Jesus os chamam, né, aqueles líderes de suas épocas de hipócritas, de demagogos, de fariseus. Que era isso que eles faziam, impondo fardo sobre os ombros. Dizendo, o que eles dizem para os filhos de Deus? Que tudo que ele fez, ao ler em Hebreus 13:8, que tudo que ele realizou, quando aqui esteve Jesus, ele pode e vai realizar nos nossos dias também. Então eles trazem tudo do Cristo Nazareno nos dias da sua carne para depois da cruz. Se ele fez, ele vai fazer também. Jesus cumpriu toda a lei, disse está consumado, ele morreu, ressuscitou, se em forma corpórea, permaneceu por alguns dias, até que depois foi assunto aos céus. Deus é único. O que o Cristo Nazareno veio para fazer, ele fez. Não quer dizer que tudo quanto ele fez, ele vai fazer. Então, eles usam esse texto bíblico para dizer que tudo que Jesus fez, ele pode fazer também depois da cruz. Pode fazer nas nossas vidas, pode fazer nos nossos dias. Porém, tudo o que ele realizou não condiz com os nossos dias. Tudo quanto ele fez não tem nada a ver com o depois da cruz. Ali eram os dias do Cristo Nazareno que veio para cumprir a lei, para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando o autor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o autor não estava dizendo que o que aconteceu naqueles dias iriam continuar acontecendo depois da cruz. Não era isto que o autor aos Hebreus estava dizendo, que estava afirmando, como o sistema religioso doutrinal diz. Não é assim que eles fazem. Oh, irmão, ele é o mesmo. Ele ontem, hoje e eternamente. Tudo quanto ele fez, ele pode fazer, ele vai fazer. Tudo foi para aqueles dias. O que acontece é que Deus pode tudo. Sim, ele pode tudo. Mas ele não vai fazer tudo para provar a quem quer que seja que tudo ele pode fazer. Ele não vai fazer isso para provar para você. Não vai provar para os religiosos que querem que ele faça para provar que ele é Deus. Ele não precisa provar. Então eles dizem assim, oh, se Deus quiser, ele pode fazer isso. Ele não precisa provar que ele é Deus. Os espertalhões religiosos usam esse texto e aí começam a explorar a fé dos filhos de Deus, dizendo que ele assim, como fez quando aqui esteve,
Ele também vai fazer na sua vida. Os mesmos milagres que fazia na vida do povo de Israel, Ele vai fazer na sua vida. Eles às vezes pegam um texto assim, Josué 1, quando está escrito lá, palavra a Josué, não pasme nem te espante, não te desvie para a esquerda nem para a direita, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu vás. Palavra de Deus a Josué. E aí eles trazem esta palavra e diz que Deus vai fazer conosco, com cada um de nós, como Ele fez com Josué. Aí diz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero te dizer que mesmo Ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não vai fazer pelo seu simples capricho ou porque você quer que Ele faça. Desafia Deus a fazer milagres, essa gente. Milagres semelhantes aos milagres que ocorreram na vida do povo de Israel. Oh, Deus abriu o mar, Ele pode abrir também. Oh, Ele calou o vento, Ele pode calar também. Oh, Ele curou Naamã, Ele pode curar também. É assim que os religiosos fazem, é assim que eles se comportam. Pegam aquele texto de 2 Reis 4, do milagre do azeite. Pega aquele texto da mulher idosa que concebeu, da ressurreição de Lázaro. Pega a multiplicação dos pães e peixe, o milagre de água e vinho, e diz, como Ele fez, Ele pode fazer também, porque Ele é Deus. Ele não vai fazer, Ele não precisa provar que Ele é Deus, que Ele faz, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa disso. Então o texto de Hebreus 13:8 não quer dizer nada disso que eles dizem dentro dessas sinagogas. Ali, o autor quis dizer, Ele é único, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode, não há ninguém que possa guerrear contra Ele, não há inimigos, Ele não tem inimigos, Ele é único. Deus não é onipotente. É assim que eles dizem. Então por que coisas ruins acontecem, se Ele é onipotente? Por que Ele não pode impedir se Ele é onipotente? Olha a situação que essa gente chega. Começa a questionar Deus. Porque tudo é a sua vontade. Tudo é a vontade de Deus. Deus não é humano. Deus não é humano, Ele é espiritual. O mundo dele é espiritual, Ele é Pai dos Espíritos. Ele não nos vê na carne, Ele não é Pai na carne. Ele é espiritual, Ele não é humano. A mente humana não entende o mundo espiritual de Deus. Sabe o que Paulo diz? Os carnais. Por isso que essa gente não discerne o que é espiritual, porque são carnais e vivem na concupiscência da carne. Não pode discernir o mundo espiritual de Deus. Os milagres que ocorreram em Israel, para Israel, não acontece mais nos dias de hoje. Foram para aqueles dias, foi para aquele povo, foi para aquela situação, foi para aquele momento. O Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova, Ele não fará mais isso. Aquilo foi especificamente para aquela situação. Experimente se jogar, se lançar numa cova, numa jaula de um